Lá no Instagram eu falei a respeito dessa série que eu ia começar a fazer, então vamos tirar isso do papel e finalmente começar a mostrar o meu diário de processo do TCC. Da concepção até a aprovação, se Deus quiser. Tô atualmente no 9º período, então eu vou fazer a primeira entrega do TCC. Lá na minha faculdade a gente chama de TFG1. Mas na semana passada, na primeiríssima entrega que aconteceu, a gente fez a decisão, a escolha do tema. Na minha sala eu era a única pessoa que estava em dúvida de qual tema ia fazer, e eu tava na dúvida entre duas opções. Ou eu ia fazer o Memorial do SESI 137. Minha tia, ela foi uma das vítimas do SESI 137. Isso, eu já tinha essa familiaridade com o assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito na dúvida se eu era uma pessoa realmente apta a fazer isso. Porque eu acredito que para fazer um memorial você precisa ter uma sensibilidade muito grande. E eu tava com muito medo de não conseguir ter essa sensibilidade, sabe? Não conseguir mostrar aquilo que eu realmente queria. Uma referência projetual que eu tinha muito forte, que me inspirou a pensar nesse tema, foi o Memorial de Brumadinho do Gustavo Pena, que é, tipo assim, um dos meus arquitetos favoritos do planeta. Mas eu troquei muita ideia com a minha orientadora pra gente entender se realmente era o caminho. Eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu sabia que seria uma pressão muito forte. Me conhecendo como eu me conheço, eu sei que esse projeto jamais teria um fim, e no final das contas eu nunca ia estar satisfeita com nada, porque eu nunca ia achar que eu era sensível o suficiente, de que eu estava sendo empático o suficiente, de que aquilo estava suficiente. Agora, o segundo tema, que foi o tema realmente escolhido, é a requalificação e revitalização de um cinema aqui na minha cidade. O cinema foi o primeiro cinema de Goiás e tem tudo a ver com a cultura, com a memória e com a preservação histórica, que são assuntos assim que eu sou apaixonada, porque história sempre foi minha matéria favorita, tanto na escola quanto na faculdade. Então é uma abordagem que eu tenho muita familiaridade, é uma abordagem que assim que eu gosto muito, porque eu amo história. Um dia esse cinema existe, ele tá lá, só que ele tá em completo desuso, a estrutura assim tá muito ruim, e eu acredito, avaliando, né, grosseiramente o cinema como no estado que ele tá hoje, eu acredito que no meu projeto eu vou ter que desabar tudo e reconstruí-lo. Acredito que pelo jeito que tá hoje não vai dar pra aproveitar muita coisa, mas isso eu vou deixar mais pra frente, que a gente ainda vai chegar nessa etapa. Então essa foi a primeiríssima entrega de TCC, e agora eu separei o que é que vai ser entregue nessa semana. Uma dica que eu te dou pra começar o TCC ou qualquer projeto que você for fazer, começa anotando absolutamente todas as ideias que você tiver. Porque são essas ideias que vão te servir como conceito, partido e referência projetual mais pra frente. Fiz um brainstorming de várias palavras-chave que representavam o meu projeto, e a partir disso eu comecei a fazer um monte de pesquisa, um monte de ideias, e joguei tudo aqui no Notion. Esse Notion aqui você pode acessar lá pelo link da minha bio lá no Instagram, e nele eu coloco absolutamente tudo, e eu sempre usei ele durante a faculdade porque é aqui que eu consigo me organizar. Então o que eu fiz? Eu criei uma página onde tem as minhas matérias e tem a matéria de TFG1. E nessa matéria de TFG1 tem as anotações, que é onde eu vou colocando todas as ideias e tudo que vem na minha mente pra fazer esse projeto. E não só o que vem na minha mente, mas também o que tá sendo pedido na faculdade. Eu vou falar sobre estética, mas vale lembrar que a gente não tá nessa etapa ainda do projeto. Mas no meu caso, a estética faz parte das minhas diretrizes projetuais. O Cine Hollywood, que é o cinema aqui da cidade, ele foi construído em 1949, mas no estilo Art Deco. E esse estilo é o estilo que eu quero trazer de volta, que eu quero reviver. Só que misturando com o Jazz Age que aconteceu lá em 1920 e bolinha. Então essa mistura do jazz, o Art Deco e a contemporaneidade vai acontecer. E isso são estratégias estéticas que eu vou trazer pro meu projeto. Mas lembrando que a gente não tá na parte de pensar estética ainda. Se fosse no caso do Memorial do SESI 137, por exemplo, eu não ia estar pensando em materialidade, em ideias estéticas e nem nada desse tipo. Tudo depende muito do seu projeto, então toma cuidado ao se espelhar, porque às vezes a estética não vai ser a coisa assim que vai determinar qual é o conceito e o partido do seu projeto, e você precisa ter cuidado com isso. No meu cinema, o que eu quero fazer é propor novos usos pra ele, pra não transformar só aquilo numa requalificação de um cinema onde a gente vai lá pra ver um filme e volta pra casa. Eu quero propor uma revitalização, eu quero dar novos usos, eu quero propor uma nova tipologia. Quando eu citei sobre a estética anos 1920, a minha professora pediu uma justificativa disso, e eu trouxe isso pra dentro do meu projeto pra justificar o porquê da minha escolha estética. O subtema do meu TCC é Hollywood, uma noite nos anos 20. Na década de 1920, aqui na cidade, aconteceu um importante crescimento populacional. Em 1927, aconteceu uma publicação que exaltava as obras e as iniciativas locais de modernização da cidade. Com isso, houve a consolidação da rua aonde acontece o cinema. E algumas décadas seguintes, aconteceu a influência e a adoção do Art
art deco aqui pra cidade. Então o art deco os anos 20 tá completamente associado ao meu tema. Mas isso são só referências que eu adicionei pra ir pensando em como mais ou menos vai funcionar. A forma do meu projeto eu já tenho. O terreno eu também já tenho. A rua, a localização, tudo isso eu já tenho. Se você tá criando alguma coisa nova, então você tem outros tipos de cuidado que você tem que tomar. E terreno, que é onde a gente vai entrar, que é uma dessas entregas da semana agora, é uma delas. Que é muito importante você escolher um terreno que seja adequado pro seu projeto, se você tá criando alguma coisa nova, porque a depender da sua escolha, você pode estar excluindo alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Você tá fazendo um conjunto habitacional. Costumeiramente, a gente vê que conjuntos habitacionais criados pelos municípios, pelos governos, são criados fora de cidades, longe dos centros urbanos. E o que acontece? As famílias que moram ali acabam sendo excluídas da sociedade, porque muitas vezes a família não vai ter um carro para poder se locomover até a cidade, falta de acesso à saúde, falta de acesso a transporte público, falta de acesso à educação. Então, ao invés de ajudar, de criar alguma coisa que realmente seja útil para a sociedade, você vai estar excluindo sem nem perceber o porquê. E isso é muito perigoso. Então, analisar o seu terreno, entender o que está acontecendo é uma coisa muito importante. Ou, por exemplo, se você está escolhendo um terreno que tem um grande vazio, um lote baldio do seu lado, o seu projeto está pedindo uma parede ali, você pode estar criando sem querer um bolsão nesse lote baldio do lado. Como a Jane Jacobs já disse, os olhos da rua são extremamente importantes e depende das pessoas olhando o que está acontecendo. Se você está criando um muro e ali do seu lado você tem um terreno vazio, você pode estar criando um problema de segurança. Então a gente tem que tomar certos cuidados, determinadas atenções em algumas coisas, porque isso é projetar na arquitetura. É entender qual é o seu problema e resolver ele. Bom, enfim, partindo para a próxima etapa das coisas que eu preciso entregar essa semana, eu fiz uma análise do terreno. Eu tirei um print do Google Maps mesmo, contornei ali aonde é a minha área, aonde é o meu terreno, aonde ele está implantado e coloquei aqui no meu Notion. E depois do meu Notion eu vou mandar pro Canva, porque lá é onde eu vou fazer o caderno que vai servir para minha apresentação final. Depois disso, eu fiz análise da insolação e da ventilação. Você consegue fazer isso através de sites ou até assim do jeito mais prático possível, que é como eu faço, que é, eu tiro um print ali do Google Maps, nele você já tem o norte, aí eu jogo pro iPad e eu desenho por cima. Com isso eu desenho aonde é a fachada com maior incidência solar, que normalmente é norte e oeste. Depois, a ventilação, você consegue acessar em sites como Meteoblue. Você vê a direção dos ventos predominantes. No meu caso, os meus ventos predominantes são a leste na maior parte do ano. É cruzando esses dados que você consegue fazer um bom projeto. Não tem como você projetar sem saber quais são os condicionantes do seu terreno. E outra coisa que eu fiz foi a análise do entorno. É um lugar que eu conheço perfeitamente bem. É uma rua que eu sempre tô passando na porta. Então eu conheço e sei muito bem o que acontece ali ao redor. Existem comércios ali que estão inutilizados. É uma rua onde as fachadas foram quase todas completamente preservadas, no estilo art deco e também no estilo colonial. Então já é uma rua que já existe essa chamada para a história, para a memória e para a preservação. O entorno imediato, que é aquilo que eu considero, pelo menos o que está encostando no meu terreno, eu analisei para ver se alguma coisa ali pode interferir no meu projeto. No meu caso, nada está interferindo. Esses dados são muito importantes para você começar a analisar, você montar isso e apresentar para o seu professor. A próxima coisa que eu fiz foi as referências projetuais, que vão definir o caminho pelo qual eu vou seguir. E uma coisa muito importante é que repertório não é só você olhar pelo projeto pelo mais bonito. Não é olhar a estética de um projeto. Repertório é aquilo que você entende, é aquilo que você explica, é o porquê daquilo ser como é, ou o porquê daquilo não funcionou, ou porquê aquilo funcionou. Então, criar repertório não é só salvar uma imagem bonitinha lá no seu Pinterest. Você precisa entender o porquê aquilo existe, o porquê aquilo é feito desse jeito. Isso é repertório. E isso é estudo de caso que seu professor insiste tanto pra você fazer e você acha chato. Eu não sei falar o nome das minhas referências projetuais, então eu vou deixar elas aqui em algum lugar do vídeo pra vocês poderem ver. Todas essas duas, elas têm uma referência histórica muito forte. Na primeira delas, que fica em Amsterdã, ela tem essa estética dos anos 20, ela tem esse art deco, ela tem uma experiência cinematográfica e também a restauração. Quanto ao filme Streams Dundee, esse pelo menos eu acho que eu sei falar mais ou menos. Ele me serve muito como uma referência programática, que é o programa de necessidades dele, que é completamente parecido com o meu programa de necessidades. Ele tem a requalificação do cinema histórico, o restaurante e novas experiências de uso. Você percebe que esse projeto e o meu projeto conversam muito, e não significa que eu vou copiar esse projeto aqui, só significa que eu vou entender quais as coisas funcionaram nele, quais as diretrizes que funcionaram nele e vou aplicar no meu também. É claro que é adaptado à minha realidade, à cidade em que eu tô, em como que é o meu projeto. Lá no meu perfil do Instagram eu explico como criar repertório. E se você quiser um vídeo mais longo mostrando exatamente como fazer, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo depois.
2. Peguei essas duas referências e tirei as diretrizes projetuais de dentro delas. Isso é o que eu vou mostrar para a professora para justificar o meu estudo de caso e também o que eu vou tirar desse projeto que eu vou aplicar no meu. Esse foi o vídeo, a primeiríssima etapa da entrega do meu TCC, que ainda vai acontecer, e eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e se isso aconteceu, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou amar ver. Se tem alguma ideia, alguma pergunta que você queira saber, deixa aqui também, ou me manda lá no Instagram que eu vou fazer um novo vídeo respondendo tudo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais!